Olá! A gente vai começar uma jornada fascinante. Um mergulho num mundo que existe bem aqui, dentro de nós. Vamos desvendar a história da célula, a pecinha fundamental que não só define a nossa existência, mas também a nossa saúde e, como a gente vai ver, até as nossas doenças. E para começar, uma pergunta que parece meio estranha. O que é que uma superbactéria e um tumor têm em comum? Parece que nada, né? Mas a resposta? A resposta revela um dos princípios mais poderosos da biologia e da medicina: a evolução acontecendo numa escala microscópica. E é exatamente essa história que a gente vai contar hoje. O nosso roteiro tem 5 partes. A gente começa lá na origem da vida, passa por uma parceria que mudou o jogo completamente, dá uma espiada nas máquinas que trabalham dentro das células, entende a batalha constante pela sobrevivência e, no final, a gente conecta tudo isso com a nossa saúde hoje em dia. Então, vamos lá, por comecinho de tudo. A grande questão é: como é que a vida conseguiu se organizar a partir daquele caos químico todo que era a Terra primitiva? Olha que curioso. Acontece que os ingredientes básicos da vida não são tão exóticos assim. Experimentos clássicos, como o de Miller e Urey, mostraram que se a gente pegar uma sopa de gases simples e der uma faísca de energia, pronto, os aminoácidos, que são os tijolinhos das proteínas, simplesmente aparecem. A química estava ali, sabe, preparando o terreno para a biologia. A partir desse começo, a vida seguiu por 2 caminhos principais. De um lado, os procariontes. Pensa nas bactérias, simples, eficientes, diretas ao ponto. Do outro lado, os eucariontes, que são as nossas células, bem mais complexas, com o DNA todo organizadinho e protegido dentro de um núcleo. Foi essa organização que abriu as portas para toda a complexidade que a gente vê por aí. Mas espera aí, como foi que a vida deu esse pulo do simples para o complexo? A resposta não foi uma evolução lenta e gradual, não. Foi um evento revolucionário, uma parceria. A teoria da endossimbiose é uma das ideias mais fantásticas da biologia. A história é mais ou menos assim. Há muito, muito tempo, uma célula ancestral engoliu uma bactéria. Só que, em vez de digerir, elas perceberam que podiam trabalhar juntas. E essa bactéria se tornou o que a gente conhece hoje como mitocôndria, a usina de energia de todas as células complexas, incluindo as nossas. E a gente sabe disso porque as provas estão por toda a parte. Primeira pista: as mitocôndrias têm o próprio DNA, no formato circular, igualzinho ao das bactérias. Segunda, as fábricas de proteínas delas, os ribossomos, são do tipo bacteriano. E terceira, elas se dividem sozinhas dentro das nossas células. São basicamente inquilinas antigas que acabaram virando parte da família. Então, o ponto principal é esse. Cada uma das nossas células não é uma coisa só. É tipo uma comunidade, um time formado por antigos rivais que aprenderam que juntos eram muito mais fortes. A gente é o resultado de uma das parcerias de maior sucesso da história da vida. Agora, bora dar um zoom numa dessas maquininhas internas, os ribossomos. Porque uma diferença minúscula entre os nossos e os das bactérias é literalmente uma questão de vida ou morte na medicina. Olha só a diferença de tamanho. Os ribossomos das bactérias são um pouquinho menores, classificados como 70S, enquanto os nossos são 80S. Pode parecer só um detalhe técnico, né? Mas essa diferença é o verdadeiro calcanhar de Aquiles das bactérias e a nossa principal arma na guerra contra as infecções. E aqui vem uma coisa que deixa muita gente com uma pulga atrás da orelha. Se a gente soma 50 mais 30, dá 80, certo? Mas o ribossomo é 70S. Como assim? A matemática enlouqueceu? Nada disso. A resposta não está na matemática, está na física. Esse S não mede peso, ele mede a velocidade com que a coisa afunda num tubo de ensaio quando a gente gira ele bem rápido, sabe? Como o formato da molécula inteira afeta o jeito que ela se move na água, a soma das partes não bate com o todo. Simples assim. E é aí que está a genialidade da farmácia moderna. Os antibióticos são como mísseis inteligentes, programados para procurar a assinatura 70S. Eles se encaixam nos ribossomos da bactéria e simplesmente paralisam a produção de proteínas dela. Isso acaba matando a bactéria sem nem tocar nas nossas próprias células. Mas é claro que as bactérias não iam ficar paradas esperando, né? E isso nos joga bem no meio de uma batalha constante de evolução. Uma verdadeira corrida armamentística que acontece dentro do nosso corpo e no mundo todo. O conceito-chave aqui é a evolubilidade. Que nome, hein? Mas a ideia é simples. É a capacidade incrível que a vida tem de se reinventar, de criar soluções novas quando o bicho pega. E as bactérias, elas são mestras nisso, porque se multiplicam muito rápido e ainda conseguem trocar genes entre si.
O processo é a pura seleção natural acontecendo em tempo real. Pensa só, um antibiótico chega e pá, mata a grande maioria das bactérias. Mas se, por puro acaso, uma única bactéria tiver uma mutação que a protege, ela sobrevive. E aí, sem ninguém para competir, ela vira a dona do pedaço, se multiplicando e passando essa resistência para frente. E agora, a gente volta para nossa primeira pergunta. Um tumor evolui do mesmíssimo jeito. A quimioterapia funciona como um antibiótico para as células do câncer. Ela cria uma pressão que elimina as células mais fracas e acaba selecionando, sem querer, as mais fortes e resistentes. É a mesmíssima lógica, a mesma história de sobrevivência do mais apto. Para fechar, vamos juntar todas essas peças e entender por que olhar para a célula é a chave para a medicina de hoje e principalmente do futuro. Dá para pensar na saúde de um jeito bem poético até. Saúde é a harmonia celular. É quando os trilhões de células do nosso corpo estão trabalhando juntas, em equilíbrio, tocando a mesma música, sabe? Uma sinfonia em perfeita sintonia. E a doença? Bom, a doença é quando essa orquestra desafina. Qualquer doença, não importa o nome, é no fundo um reflexo de um problema nesse nível mais básico. É uma falha na comunicação, uma quebra na harmonia. Olha só como isso se aplica a tudo. Uma infecção é uma briga com a biologia de outras células, as bactérias. O câncer é uma guerra civil, uma falha na regulação das nossas próprias células. E doenças como Alzheimer ou Parkinson podem ser vistas como um problema de energia, uma falha na bateria da célula ou nos programas que mandam ela se autodestruir. Tudo se resume à célula. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se o verdadeiro campo de batalha da saúde e da doença é a própria célula, então qual é a próxima grande fronteira da medicina? Fica aí o pensamento. Talvez a resposta não esteja mais nos órgãos, mas nas incríveis e complexas comunidades de células que formam cada um deles.